galera, tudo bem? Paula Lécio, no nosso primeiro programa do Unimetal. Eu vim aqui para convidar vocês para assistir até o final a nossa entrevista com Aquiles Priester. Essa entrevista foi feita em parceria com a Imprensa do Rock, que é um site de rock and roll, para o qual eu já escrevi há um tempo. Inclusive o CO dele é o diretor do nosso programa. É por isso que vocês vão ver lá o logo da Imprensa do Rock e tudo. Eu espero que vocês curtam. A entrevista foi muito legal, o Aquiles falou muita coisa bacana. E não esquece de dar o like pra gente no final, de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir a nossa página no Facebook, para vocês ficarem atentos e verem o que vai rolar. Vai rolar muita coisa boa nesse programa, tá bom? Um beijo no coração de todos os metaleiros e roqueiros. Tudo bem, Aquiles? Tudo jóia. Então vamos começar a entrevista aqui contigo, né? Todo mundo conhece a figura do Aquiles. A ideia dessa entrevista, tanto para você quanto para os nossos espectadores, é falar um pouco mais sobre você. Porque muitas das coisas da carreira a gente já vê em diversos sites, em diversas coisas, então a ideia é ser mais intimista nessa entrevista, né? Uma coisa mais rápida. Como foi que você, de repente, entrou em contato com a música, com quantos anos, aonde? Foi por acaso. Eu morava em Foz do Iguaçu, eu tinha por volta de 15 anos. E aí a professora de matemática da escola falou que ia ter uma gincana e precisava de voluntários para participar daquilo. E aí a gente falou, por que não dubla uma banda, né? E aí, mas qual que seria a banda? E aí a banda que a gente escolheu foi o Traje a Rigor, que estava estourado. Então, antes da gente se apresentar na gincana da escola, apareceram outras oportunidades para a gente se apresentar em outras escolas. Nós ficamos famosos antes da gincana e tinha uma televisão em Foz do Iguaçu começando, que era a TV Naipi. E aí, como eles não tinham muita coisa para passar, a gente ia lá semanalmente. E aí a gente dublava lá na TV. Então começou assim, e aí 3 ou 4 meses depois que a gente foi acabar se apresentando na gincana, mas aí já não era mais nenhuma novidade. A gente estava se destacando por fazer uma coisa diferente. Que na sua vida você tomou a decisão, vou ser baterista de metal. E ponto. Eu nunca tomei. Não? Nunca tomou a decisão, não. Foi a vida que te levou. Foi mais ou menos isso. Porque a minha carreira assim, ela é muito estranha, né? Tinha tudo pra não ser. Eu sempre gostei de música, e aí com 24 anos, quando eu tinha estudado música de verdade por 2 anos, e quando eu decidi, falei, não, agora eu quero ser músico, quero viver de música, foram os 2 piores anos da minha vida em termos financeiros. Nessa época eu estava em Porto Alegre, então foi bem difícil, né, a decisão de entrar e também a decisão de sair. Porque depois com 24 anos eu falei, não, eu não quero mais fazer isso e agora eu vou procurar um emprego normal. Quando eu me dei conta que eu estava com 24 anos, eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus, eu tinha que ficar pulando por trás da porta do ônibus, tinha que olhar quem que era o cobrador que estava ali para eu ver se eu não tinha pulado no dia anterior, porque daí ele ia me cobrar 2 vezes. Então eu decidi que eu não queria mais aquilo e aí eu entrei numa multinacional, através de indicação de amigo. E aí eu resolvi e entrei de cabeça naquilo. Eu comecei num cargo super modesto e em praticamente, acho que foi ao todo 3 anos e meio, assim. Aí eu estava já em ascensão dentro lá da empresa e eu fui chamado para vir para São Paulo. E aí eu me lembro que estava indo tudo bem, né? Ou seja, eu comecei a ganhar dinheiro, consegui dar entrada num apartamento, um consórcio de carros, então estava tudo bem encaminhado e me faltava uma coisa que eu não tinha ainda, que era uma banda de metal que eu sempre quis ter. Aí em 97 montei o Hangar e a gente começou a tocar de uma forma despretensiosa e quando eu vi a gente queria melhorar tecnicamente, tocar por mais tempo e o negócio foi começando a ficar mais sério, até que a gente teve chance de abrir um show do Angra em Porto Alegre em 98 e aí o grande público do metal Porto Alegre viu que tinha uma banda de metal nova e a partir dali a gente percebeu que tinha um mercado. E aí, na metade de 99, quando a gente tinha recém lançado o primeiro disco, o Last Time, eu recebi uma oportunidade de transferência para São Paulo, para ser gerente de marketing aqui, supervisor de marketing. E aí eu falei, puxa, acho que é uma boa. E aí eu ia nas horas
livres que eu tinha, eu ia trabalhar a imagem e os negócios da Banda Hangar na galeria do rock. A outra pergunta seria a respeito da parte educacional, né? Que a gente vê que você, além de ter a parte de ser músico, de tocar em diversas bandas e ter vários projetos encaminhados nessa área, você também se preocupa em mostrar o seu trabalho de uma outra forma, mostrar o seu trabalho tentando ensinar outras pessoas a fazer algo parecido, ou tem aqueles DVDs, CDs que você lançou e tudo. Então é uma preocupação que alguns músicos mostram, mas são poucos, né? E eu queria saber por que você tem essa preocupação. Quando eu já estava no Angra, mais ou menos uns 6, 7 meses oficialmente, porque a gente lançou o Rebirth em 2001, em outubro. E aí eu percebi que ser o baterista do Angra só não seria suficiente para manter o padrão de vida que eu tinha antes, né? Tanto é que quando os caras da banda, que gerenciavam a banda, ficaram sabendo qual que era o meu nível salarial lá na empresa, falavam, cara, dificilmente você vai ter um ganho desses aqui mensal. Então você tem que pensar muito bem, você tem mulher, você tinha... Naquela época a minha filha tinha 1 ano, né? Hoje ela tem 17. E aí eu conversando com o meu chefe, o Luciano Pires, que é um cara muito iluminado, tem uma energia incrível, né? E ele usa o meu exemplo de pessoa que chutou o balde assim, que deu muito certo, né? Hoje ele é escritor e palestrante. Então se vocês não conhecem esse cara, vale a pena. O nome dele é Luciano Pires. Dê um Google aí nele que você vai ver que tem um monte de coisa bem interessante dele. Eu fui falar com o Luciano e aí ele falou, cara, é uma coisa que você sempre quis, entendeu? Desde que você tá aqui na empresa, você sempre gostou de música, de metal, então acho que você tem que ir, cara, porque, né, se você não for, e aí ele falou bem assim, se entrar um outro mané e esse negócio der certo, você vai se culpar pro resto da sua vida e você não vai ser feliz nem aqui na empresa e nem na tua vida pessoal, e isso vai ser um fantasma que vai te assombrar pro resto da vida, porque você ficou com medo de ir atrás do seu sonho. Ele falou assim, faz assim, cara, eu te dou 1 ano pra você ir lá brincar de rock, falar com esses maconheiros, brincar com essas coisas todas aí, se meter com esses pilantras. Se você não conseguir dar certo em 1 ano, você volta pra cá que você vai ter tudo que você tá deixando hoje. Aí eu falei, bom, isso parece ser vou tirar 1 ano sabático e brincar de metal. Brincar de metal. Exatamente. E aí deu muito certo, né? Mas ele ainda fez até um adendo, assim, falou, cara, te conhecendo como eu te conheço, você não vai ser só um batera de metal de uma banda, você vai fazer uma coisa que é muito maior. A gente começou a fazer shows em outubro, novembro, dezembro, foi incrível, muitos shows, o disco foi super bem, shows lotados e tal. E aí janeiro e fevereiro, carnaval, férias, e não tem show. E a gente basicamente, né, eu pelo menos, eu recebia mais dos shows, já que os direitos autorais do Angra eu nunca vi, né, até hoje, ainda nunca vi. Mas agora também não quero mais ver, também já não me faz falta. E então era uma preocupação, quando não tinha show, não tinha ganho. E aí comecei a dar aula, fazer workshop e tal, e em pouquíssimo tempo os meus ganhos com aulas, masterclass, workshop, merchandising tava tipo, muito acima do que eu ganhava lá com a banda. Então hoje em dia todas as pessoas que trabalham com Aquiles Priester, baterista como marca, eles sabem que é um produto que agrega valor a qualquer banda que eu vá tocar, né? Então ele sabe assim, pô, é legal ter o Aquiles na banda porque ele também traz público. Tem um público cativo meu, que são os meus fãs, meus seguidores, os meus amigos, tal, que são pessoas que gostam das coisas que eu faço, da forma como eu gerencio a carreira e principalmente da forma como eu toco, né? Porque eles conseguem identificar que mesmo que seja completamente diferente o trabalho que eu esteja fazendo, tem uma marca registrada, né? E isso é uma coisa bem legal. E a outra parte que eu queria saber era a respeito, tem um pouco a ver com isso, que é o carinho que você tem com esses fãs, né? Eu tive presente num dos shows do Noturno, que você estava tocando, e aí você fez o solo de bateria fantástico, e depois desceu da bateria e veio conversar com as pessoas. Eu, primeiro, pelo menos, foi o único baterista na vida que eu vi fazer esse tipo de coisa. Eu queria tentar entender por que você faz isso, assim, e qual é o retorno que você tem disso, porque é um diferencial seu. Eu penso o seguinte, né? Se eu sou artista, eu devo isso aos fãs. Então, se eu tenho hoje essa vida que eu levo há 16 anos trabalhando só com música, é porque eu tenho fãs que me permitem fazer isso, entendeu?
se algum dia eu fosse vender workshop, ou então fazer shows, ou então lançar um DVD e não tivesse mais público interessado nisso, que são os fãs, então você estaria falido. Eu sou muito grato a todos os fãs e tal. Tem muitos fãs de cidades do Brasil e do mundo até, que são pessoas que você conhece pelo nome, que são, sabe, que eu acho que a internet hoje em dia, as redes sociais, elas aproximam muito o fã e você percebe esse carinho. Você olha uma vez, pô, o cara compartilhou, retweetou, o cara repostou uma coisa que você fez, então você começa a marcar aqueles nomes, pô, esse cara aqui é um fã legal. Aí um dia o cara te manda mensagem, você responde. Então, todas as coisas no meu Facebook ou no meu site, no meu e-mail particular lá do meu site, sou só eu que respondo. Então muitas vezes as pessoas falam, tá, mas é você mesmo? Eu falei, tá, mas quem seria então? Né? Uma pergunta que está super em alta é a questão da mulherada, né? O que você acha aí dentro desse universo do metal, das mulheres no metal? Você conhece alguma baterista feminina que você acha legal? Fala um pouco pra gente o que você acha. O metal masculino é muito feio, né? A mulher... tem cada... bonitos, não, tem, claro que tem. Mas tem muito metaleiro feio, tem muito homem feio. Então a mulher acaba sendo, né, tipo, uma... Embeleza, uma flor no meio do deserto, né? Então, e eu acho que é legal assim, porque desmistifica aquele negócio de que bateria não pode ser, tem que ser homem para tocar bem. Então, pô, aqui no nosso país a gente conhece um monte de gente que toca muito, muito bem. Tem a embaixadora da bateria aqui do Brasil, que é a Vera Figueiredo, grande amiga minha, que toca muito. Tipo, a gente já tocou em festivais no mundo inteiro, assim, e ninguém tem ideia, assim, de quanta pesquisa e de quantos anos de estudo que ela já teve para chegar naquele nível. E dentro do cenário metal, a gente tem representantes muito, muito fortes, né? Tem a Fernanda Terra, tem a Pitu Ferraz, tem a Julie Lee, tem a Nina Pará, que eu tive a honra de dar aulas para a Nina, sei lá, há 10, 12 anos atrás, e hoje ela é uma pessoa super bem sucedida, e desde aquela época ela já tinha uma cabeça muito boa, assim, com esse negócio de é importante estudar, mas é importante eu saber me vender também, eu sair de casa para poder fazer isso, né? Então, pô, eu acho que a gente está muito bem representado. Legal. Com relação à gravação do CD do Hangar, como que vocês fizeram a parte criativa, como foi a gravação, a produção? Então, esse disco, assim, era um disco que a gente tinha medo de fazer, né? A gente teve muito medo, a banda inteira estava com bastante medo. Não só porque o mercado ele não existe mais, né? Quando você faz um disco assim, você está fazendo porque você ama a tua banda e você ama o metal, e é isso que você tem que fazer, entendeu? Então, você acaba fazendo aquilo porque é isso que o músico faz, gravar e tocar, compor também, né? E aí a gente estava com bastante medo também de se enfiar dentro de uma sala por 8, 10 dias para fazer um disco, e a gente não estava em contato já fazia um tempão, porque a gente deu um tempo assim, que a gente não sabia o que a gente ia fazer com a banda, a gente quase pensou em encerrar as atividades, porque o Hangar é uma banda que infelizmente nunca deu dinheiro, né? A gente sempre investiu muito dinheiro, então todos os trabalhos que os integrantes faziam paralelamente com ou sem música, a gente acabava investindo na banda para poder fazer aquilo girar. Então, quando a gente fez aquela turnê até 2012 com o ônibus, de 2010 a 2012, foi muito investimento, a gente quebrou muito a cara, e a gente simplesmente percebeu que o mercado brasileiro não estava pronto para ter uma banda com uma estrutura daquelas, que o povo brasileiro simplesmente não valorizou, não ia. Então, quando a gente resolveu fazer esse disco, a gente fez ele porque abriu um buraco na agenda de todo mundo, né? E aí a gente falou, e aí, vamos? Aí todo mundo com um pouco de medo, assim, puta, passar aquele tempo inteiro de novo junto, esse convívio de muito homem junto, assim, é meio perigoso também, porque a gente não tem outras válvulas de escape. E aí a gente topou, né? E aí a gente falou, tá, mas vamos fazer isso tudo em 7 dias então. Porque pra gente é muito caro reunir a banda aqui em São Paulo. Então, como o equipamento fica aqui dentro da minha sala, fica tudo mais fácil de ser feito aqui. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente já está gastando. Então, a gente falou, cara, a gente tem que levantar esse disco em 7 dias.
acabou, você tem que fazer tudo. Então a gente entrou para um estúdio sem a gente ter nada escrito e em 7 dias a gente tinha 8 músicas prontas. É bem estranho você falar assim, pô, mas como é que vocês tratam isso? Porque música é arte, como é que você vai botar pressão na arte, blá, blá, blá. Isso aí são os puristas, entendeu? Quando o negócio dói no teu bolso, você fala assim, cara, eu tenho um objetivo e eu tenho que cumprir. Porque a gente só precisava ter as ideias básicas prontas, não eram as ideias finais, entendeu? Mas era uma estrutura para se trabalhar depois. Então, quando eu fui gravar o disco, eu nem pratiquei as músicas. Eu fiquei ouvindo as músicas para pensar na estrutura e para pensar o que eu poderia diferenciar nos arranjos. Porque depois que a bateria que está gravada, aí que a gente realmente fala, ok, então agora a gente tem uma matriz, agora a gente tem o embrião. Então, a partir dali, a gente começou a fazer os arranjos de guitarra, de baixo, de teclado, e a última coisa foram as vozes. E a gente achou que ia ser mais rápido, mas não foi. A gente começou em setembro, e a gente vai conseguir lançar o disco em julho. Mas a gente conseguiria lançar o disco no final de abril. Mas aí, como graças a Deus a gente conseguiu gravadoras na Europa e no Japão, aí as gravadoras pediram mais tempo para fazer o lançamento, e a gente falou, não tem problema nenhum, Pode esperar. E as gravadoras FC Metal da Europa e a King Records do Japão são duas gravadoras que estão tendo a banda Hangar e o disco Stronger Than Ever como o principal lançamento desse ano. Então a gente está bem feliz assim, porque a gente sabe que eles vão fazer um trabalho para recuperar o investimento deles. Legal. E a gravação do DVD, como foi? Foi muito fria. Fria? Cara, foi o show mais frio que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque estavam 3 graus. 3 graus. E como a gente foi sempre de noite, fala, né? Foi de como a noite. gente sempre fala, com o Hangar tem que ser sempre uma coisa especial, né? E em Brusque, naquela noite, foi a noite mais fria dos últimos 115 anos da cidade. Mas foi bem legal, a galera de Brusque compareceu, os guerreiros ficaram até as 10h30 da noite, que estava muito frio. Se eu não tivesse que tocar, eu não iria naquele show, com certeza. Tava muito frio. Não dava. Quando a gente decidiu fazer o disco do Hangar, a gente falou, né, que a gente vai fazer esse disco por hobby, por diversão. Então a gente vai tirar dinheiro das outras coisas que a gente faz para botar aqui, ok? E todo mundo falou. Então acho que assim é uma forma legal, porque não tem aquela pressão que tem que dar certo, tem que dar retorno, tem que ser no prazo e tal. Não, vai ser quando a gente quiser. Tipo, a gente já tá no lucro, porque a gente não imaginava que a gente ia conseguir lançar esse disco fora do Brasil por causa do mercado. E a gente conseguiu 2 gravadoras que estão acreditando muito no disco e, por incrível que pareça, nos deram advance ainda para ajudar um pouco a custear o disco, né? Então a gente mixou o disco fora, eu fui pra Finlândia, fiquei 8 dias lá, pagando as coisas em euro, pagando a mixagem em euro, comida, hotel, tudo. E o resultado valeu muito a pena, porque esse disco com certeza vai ser disparado a melhor mixagem da história do metal nacional. O Jesse Vanil, que foi o cara que mixou, extremamente profissional, tal, ele cumpriu os prazos. Então o nosso objetivo era ter uma música mixada por dia, e a gente fez isso. E depois a masterização quem fez foi o Svantis Forsback, que é um cara que trabalhou com um monte de bandas grandes também lá de fora. Então é um cara que eu me lembro até hoje que quando o Yes recebeu a master, assim, ele me mandou uma mensagem no celular e falou assim, cara, eu tô rindo até agora, porque o que o Svante fez com a mix que eu já tinha feito ficou melhor ainda do que já estava. A gente está muito feliz, a gente está muito orgulhoso, tem músicas incríveis, são as músicas mais difíceis que a gente já fez tecnicamente, e como compositores, assim, a gente chutou muito balde, a gente fez coisas muito loucas que a gente nunca tinha feito. Então a gente tirou toda aquela pressão de que tinha que soar de uma certa forma, que tinha que ter músicas parecidas com essas e com outras. A gente chutou o balde e a gente fez músicas que a gente queria. Então é isso, Aquiles, muito obrigado pela entrevista, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo carinho com os fãs. E vamos continuando com o metal, força no metal. Exatamente, né? É isso aí, galera. Agora a gente precisa, né, desse apoio do público do metal, que a gente está lançando um disco. E muitas vezes a gente recebe um monte de mensagens assim: por que vocês não vêm aqui para Maceió? Por que vocês não vêm para Fortaleza? Por que vocês não vêm para Natal? A resposta é muito simples: nunca ninguém quis levar a gente. É só isso. A gente vai onde o povo quer. Muitas vezes as pessoas falam: pô, vocês vão tocar de novo lá no Sul? Mas, cara, a gente tem que ir onde é viável pra gente ir financeiramente, né? E eu vou dar uma dica para todos vocês que gostam de metal na cidade de vocês. Como a gente fazia em Foz do Iguaçu,
quando eu nem imaginava que eu poderia ser o Aquiles Priester que eu sou hoje, e a gente gostava muito de música, a gente começou a fazer uma cooperativa de 10 pessoas, entendeu? E aí cada um, vamos supor, se a despesa de uma banda com som e com cachê é 10 mil reais, para uma pessoa acaba ficando pesado. Agora, se você tiver 10 pessoas que são apaixonadas pelo metal, ou 20 pessoas que são apaixonadas pelo metal, e você diluir isso em partes iguais, cada um vai investir 1.000 reais ou 500 reais, e vocês vão ter o show da mesma forma. Então parem de reclamar e dizer, pô, vocês nunca vêm tocar aqui, ou quando é que vocês vão vir aqui? A gente vai quando vocês quiserem. Reúnam seus amigos, façam uma cooperativa e leve a gente, é simples, a gente vai. E aí, galera, curtiram Aquiles? Aquiles, um abraço, muito obrigada pela entrevista, ele foi extremamente educado, gente boa pra caramba, aprendi muito com ele nesse dia, espero que vocês tenham aprendido também. Não esqueçam de apoiar a gente, dar os likes devidos, que isso faz a gente crescer, faz a gente ganhar força, tá bom? Essa voz que nós estamos ganhando precisa ser ouvida, tá certo? Eu queria dar um recado aqui para a galera que está afim de fazer um merchan com a gente, então lojas que vendem camiseta, que vendem álbuns, distribuidoras de álbuns, produtores, assessores de imprensa, toda a galera que estiver ligada ao metal, ao rock and roll, principalmente nacional, que a gente está muito afim de apoiar mesmo a galera nacional, não que os internacionais vão ficar de fora, se rolar vai ser maravilhoso, mas entre em contato com a gente vai deixar o e-mail aqui, e aí vocês mandem um e-mail para a gente com propostas, para a gente poder sentar e conversar e verificar as possibilidades, para vocês aparecerem no programa da gente e dar uma força também para a gente, tá bom, galera? As bandas também, né, bandas aí nacionais, que a gente tem tem uma quantidade absurda de coisa boa por aqui. Eu gostaria que vocês mandassem material pra gente poder fazer release de álbum, fazer uma entrevista com vocês, falar sobre agenda, né, das bandas e começar a mostrar essas informações para todo mundo, tá bom? Eu espero vocês lá.